Eu queria chamar aqui o Mike já, a gente vai correr, ganhar bastante tempo, porque ele tem muitas informações para passar para nós. E eu queria abençoar ele junto com você. O Mike, eu já tenho acompanhado ele mais ou menos desde 2014, 2015. Não pensei que a gente ia se conhecer um dia, mas já via ele, né, em algumas ministrações, em algumas salas de orações. Na verdade, a primeira vez que eu vi o Mike, ele estava fazendo uma oração pelo Brasil lá no IHOP, que fica no Kansas. E hoje eu compartilhei com ele, falei, cara, eu nunca imaginei que eu ia te conhecer. E em 2015 eu compartilhei um momento de oração seu, né? E hoje a gente estava almoçando junto. E eu sei daquilo que o Mike tem carregado no espírito dele em relação à oração, em relação àquilo que a igreja precisa caminhar na sua real identidade. E eu estou muito feliz de estar hoje aqui com ele, né, de poder caminhar com ele. Eu sei que está começando aqui uma grande amizade, né, Mike? O único problema é o time que ele torce, que ele é vascaíno. Tem algum vascaíno aí? Se tiver algum vascaíno, eu queria que você levantasse a sua mão. É o único que eu sabia que tinha, o Daniel. Sentimento não para. É um cara sensacional, super vascaíno. E eu queria abençoar ele, a vida dele junto com você. Eu queria que você estendesse sua mão para cá, nós vamos orar por ele. Nós vamos abençoar para que o Espírito Santo flua de uma forma incrível, usando a vida dele. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela vida do Mike. E nós pedimos que o seu Espírito Santo flua aqui através da vida dele. Nós damos total liberdade, Senhor, a ele, ao Espírito Santo. Conduz as palavras, que os céus invadam esse ambiente aqui. Pai, que não seja o Mike, mas o Espírito Santo conduzindo as palavras para despertar uma igreja, a ter um momento de intimidade mais profundo ainda. Então, Pai, use a vida dele poderosamente neste lugar, ó Pai. Que a palavra venha de encontro e provoque, Pai, mudanças no nosso coração, no nosso espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria que você aplaudisse o Senhor na vida do Mike. Deus te abençoe, irmão. Vamos junto, tá? Vou trazer água para você. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Eu tenho tatuado Pray na minha mão. Acho que é profético, hein? I pray. Vocês estão animados para ouvir sobre oração nesses dias? Deixa eu me apresentar, senão a minha esposa fica brava comigo. Eu tenho que ser educado, ela sempre me recomenda isso. Meu nome é Michael Duque Estrada. Eu sou do Rio de Janeiro. Atualmente estou passando uma temporada em Montemor, que é uma cidadezinha pertinho de Campinas, que não tem no Google Maps. E eu estou me escondendo lá nesse período de até o final do ano que vem, até o ano que vem, tirando um período sabático. E sintam-se muito amados por eu estar aqui, porque de todos os convites que eu cancelei de viagem, esse foi o único que eu não cancelei. Então, sintam-se amados por isso. É uma estação de descanso e uma estação de transição para o meu ministério. Então, eu estou tirando um tempo lá para ouvir o Espírito Santo. Tenho alguns irmãos lá que caminhamos junto também, Movimento Convergência, da sala de oração Convergência. E a gente está lá com a nossa família. Eu sou pastor desde 2009, ordenado oficialmente, mas tenho estado envolvido com o movimento de oração desde o ano de 2001, na época em que a internet era discada. Talvez a maioria aqui nem sabe o que eu estou falando, mas era uma época em que você, para acessar a internet, você precisava entrar meia-noite, e demorava um pouquinho para conectar, e a conexão era muito ruim e muito cara. Então eu conheci o movimento de oração no ano de 2001, lendo um livro de um homem de Deus chamado Mike Bickle, o único livro que tinha em português, e esse livro já era antigo, foi escrito em 96, mas só chegou em português em 2001. E lendo esse livro eu encontrei o site dessa comunidade em Kansas City, no centro da América, e descobri que esses irmãos estavam orando 24 horas por dia, e desde 1999 até hoje,
São 18 anos orando 24 horas, nunca para, nunca cessa. Quando você estiver hoje dormindo 3 da manhã, lá no centro da América vai ter um grupo de jovens orando. Quando você acordar para o trabalho 6 da manhã, lá no centro da América vai ter um grupo de jovens orando. Para você ter uma ideia, existem famílias que fazem parte de um ministério chamado Night Watch, que são os vigias da noite. São famílias inteiras que oram de meia-noite às 6 da manhã. Eles organizam toda a sua agenda de vida para poderem fazer tudo durante o dia, para poder gastar a madrugada orando. E eles dizem que esse é o turno mais legal, onde eles não dão descanso a Deus e também não dão descanso a Satanás. E todos nós sabemos que a madrugada esse é o período de horas onde acontecem as coisas mais sinistras. Então, existem famílias inteiras fazendo isso lá. E quando eu vi aquilo, eu fiquei apaixonado. Eu disse, Deus, é isso que eu quero fazer com a minha vida. Se existe uma coisa que eu quero fazer, é mobilizar o corpo de Cristo para a sua principal identidade, que é uma identidade sacerdotal. E eu gostaria muito de um dia ter um lugar parecido com esse lugar. Então, desde então, eu tenho estado envolvido. Plantei uma igreja na cidade de São Gonçalo há mais ou menos 8 anos. Implantei uma sala de oração que está funcionando lá hoje plenamente. E atualmente eu estou morando na capital, na cidade do Rio de Janeiro. E eu dirijo uma casa de oração que fica dentro da maior zona de prostituição do Rio de Janeiro. Um lugar conhecido como Vila Mimosa, onde desde 1970 existe prostituição 24 horas por dia. 3.000 meninas sendo exploradas, com prostituição de meninas de 13 anos a senhoras de 60 anos de idade. E algo histórico está acontecendo no Rio de Janeiro e no Brasil. Eu quero te dar uma boa notícia essa noite. Se existe uma geração boa para se viver, é a nossa geração. Se os apóstolos pudessem escolher qual geração viver, eles iriam escolher a nossa geração. E por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo em dias onde a história está sendo reescrita, e ela vai ser reescrita através de homens e mulheres simples como eu e você, que vão colocar o mundo de cabeça para baixo. Talvez você fique tão focado nos seus problemas, e talvez você fique tão focado na vida da sua igreja local, que você não percebe a amplitude daquilo que Deus está fazendo na sua nação e nas nações da terra. Pensa comigo por um minuto. O Rio de Janeiro é a cidade que vende para o mundo inteiro, é a cidade do Brasil que vende para o mundo inteiro sensualidade, prostituição, tráfico sexual. Esse projeto chama-se Liberdade, aconteceu em todo o Brasil na Copa do Mundo, onde os irmãos de Kansas City implantaram salas de oração nas sedes da Copa, que tinha o foco de ter oração dia e noite e combater o tráfico sexual. De todas as salas de oração que aconteceram no Brasil, somente a do Rio de Janeiro continuou aberta até hoje, que é essa que eu dirijo. E não é interessante o fato de que a cidade que mais transmite prostituição e que desde a década de 70, injustiça subia diante do trono de Deus naquele lugar. E desde 2014, não é apenas injustiça que está subindo ali. Cerca de 100 jovens estão se reunindo naquela pequena sala para levantar diante do trono de Jesus Cristo incenso de adoração. E a partir de agora, não é mais a maldade que está imperando, mas a voz dos santos que estão sendo levantadas diante do trono de Deus para que Ele faça justiça naquele lugar. Se isso não te empolga, meu amigo, eu não sei o que mais pode te empolgar, mas o fato é, desde 1970, Jesus era blasfemado naquele lugar, e hoje Ele é dignificado naquele lugar. Nós estávamos orando por 4 meses por justiça. Assim que eu assumi a direção, eu interrompi todos os evangelismos e disse, não é possível falar a respeito de alguém que não se conhece. Nós queremos fazer a obra de Deus sem Deus. Nós queremos fazer as coisas para Deus. Deus não quer que você faça nada para Ele. Absolutamente nada. Deus quer que você faça com Ele.
É totalmente diferente. E eu comecei a ensinar aqueles missionários: vocês vão meditar nas Escrituras, vocês vão conhecer o homem Jesus, vocês vão conhecer esse homem, e vocês vão falar de alguém que vocês estão apaixonados. E começamos no lugar de oração a contender por justiça naquele lugar. 4 meses direto, uma notícia chega até nós. Uma pessoa que trabalhava fazendo transporte das garotas, das meninas, disse que elas não estavam conseguindo ir trabalhar numa boate daquele lugar, porque elas estavam vendo um homem de branco caminhando dentro da boate. E elas estavam muito assustadas e não voltaram mais para se prostituir. Uma dessas meninas foi batizada nas águas 1 mês depois dessa notícia. E se isso não é motivo para você jogar essa cadeira para o alto, meu amigo, eu não sei mais o que é. Quando você levanta a sua voz diante do trono de Deus, Ele move os anjos. Vocês não estão me vendo? Quem está me vendo aí? Lá atrás, estão me vendo? Todo mundo está me vendo. Deixa eu aqui, cara, por favor. Como se não bastasse, na mesma semana que a gente recebeu essa notícia, e se você tem Google no seu celular, você pode pesquisar. Saiu na matéria de capa do jornal Extra, um jornal de grande circulação no Rio de Janeiro. Com letras garrafais: prostituição cai 50% na Vila Mimosa. Será que Jesus pode ser aplaudido por isso? O mundo secular está testemunhando a respeito daquilo que Deus está fazendo através do movimento de oração. Nós estamos ali com 30 jovens missionários em tempo integral que levantam o seu próprio sustento. A maioria deles são músicos e cantores, porque o movimento de oração, ele é 70% musical. Deus gosta mais de ouvir canções do que apenas orações. E as nossas canções são orações. Durante muito tempo a gente aprendeu errado que o louvor é a parte que introduz para um momento mais importante do culto, que é a palavra. Mas a maioria dos lugares o Espírito Santo vai embora na hora da palavra. Não existe essa diferença. Nós louvamos através da palavra pregada e louvamos através da palavra cantada. E vocês passaram quase que 40 minutos orando, porque vocês estavam fazendo canções que são orações de louvor, orações de petição, orações de exaltação. Então nós temos música acontecendo naquele lugar, com jovens de tudo quanto é tipo de segmento. Nós temos pessoas que saíram da marinha para ser missionário, nós temos pessoas que trabalhavam na área de assistência social, nós temos um bando de loucos, não são corintianos. Agora o microfone está na minha mão, eu posso zoar. E Deus está fazendo algo incrível no Rio de Janeiro. Nós temos um curso bíblico que formou mais de 700 pessoas. Casas de oração estão sendo implantadas ao redor do Rio de Janeiro, inclusive em comunidades muito perigosas. Atualmente nós temos um curso que é um polo do IHOP, que é o IHOP-U, que é a universidade que eles têm lá. E nós estamos tendo esse curso que vai durar 10 meses. Continuamos treinando pessoas dentro do movimento de oração. E junto a isso temos uma igreja local lá, funcionando dentro dessa zona de prostituição, com 100 pessoas. E a cultura do lugar está sendo transformada, porque antes o lugar era frequentado por pessoas que iriam comprar prostituição. E agora famílias estão frequentando aquele bairro. E o meu sonho é casar pelo menos 10 meninas que são ex-garotas de programa. E eu vou ver isso acontecer. Nós já estamos vendo famílias do bairro indo na nossa congregação. Nós temos um trabalho de visitar as casas, as famílias. Nós temos o Dia da Beleza, onde nós montamos um salão de beleza para as meninas, tudo gratuito. E nós estamos ali lutando para que a fama de Jesus aumente naquele lugar.
Eu sou casado há 12 anos com uma mulher maravilhosa chamada Maíra. Tenho 2 filhos, a Maria tem 3 anos, o Benjamin tem 6 anos. Está na escolinha de futebol do Corinthians. Eu estou gostando um pouquinho mais do Corinthians só por isso. E eu estou aqui para servir vocês, amém? Eu quero deixar algumas coisas claras aqui. A unção de Deus pode ser resistida quando ela é desrespeitada. Os grandes avivalistas colocavam nas primeiras cadeiras as pessoas de maior confiança, porque eram as pessoas que ativavam a unção através da fome. E existem pessoas que resistem à unção com a sua indiferença. Então, o responsável por criar um ambiente de glória nesse lugar não é só meu nem dos músicos. Tem a ver com o pão que eu dou e a fome que você tem. Você só pode receber na medida da sua fome. Então é muito comum nesses momentos a gente ficar muito distraído quando a gente vai dividir o pão. E você se distrai com qualquer coisa. Você se distrai com o nenenzinho que está aqui, você se distrai com uma pessoa que levanta ali. Mas essa é a hora de você se conectar com a unção do Espírito Santo. E eu sinto quando as pessoas estão conectadas ou não. Eu sinto quando as pessoas são porta ou quando elas são esponja. Quando elas conseguem sugar. E você pode dizer, onde você está tirando isso? Da Bíblia. Jesus foi tocado por muitos, mas de repente ele foi tocado por uma mulher de maneira diferente. E ele disse, opa, saiu virtude de mim. Porque alguém me tocou de maneira diferente. Alguém teve uma fome diferente, que conseguiu extrair poder de mim. Então é possível você resistir à unção, mas é possível você sair daqui encharcado dela. Então eu queria que nesse momento, alguns segundos, você colocasse os seus olhos em Jesus. Não é difícil se conectar. Você não precisa pedir para o Espírito Santo vir, ele já veio. E ele é Deus, e ele está dentro de você. E se você nasceu de novo, você tem Deus dentro de você. O que nós precisamos é nos tornar conscientes da presença daquele que já está aqui. Então, feche os seus olhos por alguns segundos e olhe para Jesus. Olhe para Ele agora, não é difícil. Você está diante da face dEle. O que você diria para Ele? Ele é um homem judeu de 33 anos, ressurreto. Ele não é um fantasma, ele tem um corpo físico de carne e osso, ressuscitado. Olhe para Jesus, olhe dentro dos olhos dele. Seus olhos estão queimando de amor por você. Aumenta a consciência da sua presença aqui, Senhor. Você está olhando para Ele? Diga alguma coisa para Ele. O que você gostaria de dizer? Diga, Jesus, como você é belo. Ou, seja sincero, Jesus, eu nunca te vi de verdade. E eu queria que você aparecesse para mim essa noite. Jesus, eu estou cansado, me sinto tão fraco. Coloca fogo no meu coração. Mova-se nesse lugar, Espírito Santo. Leva esse ambiente cativo ao trono de Deus. Levante suas mãos, adore a Ele. Adoração não é música. Adore Ele, levante sua voz. Você sabe fazer isso? Diga palavras de elogio a Ele. Vamos lá, Tu és digno, Senhor. Levante sua voz. Você é o centro aqui.
Nenhum homem vai roubar a sua glória. Levante as suas mãos. Viu? Olha o ambiente como muda. Olha como o ambiente muda. Se torne irresistível a Ele. Vamos fazer desse lugar um lugar irresistível à presença dEle. Ele não resiste a isso. Ele não resiste quando o seu povo levanta a voz. Aumenta a sua presença, Espírito Santo. Flui com vida nesse lugar. Eu oro por encontros, visões. Abre os olhos do coração para que vejam quem você é. Eu te encontro, sempre me levas mais profundo, de glória em glória. Espírito do vivo Deus, contigo, e a tua mesa vou sentar. levante as suas mãos, adore a Ele. Sempre me levas mais profundo, de glória em glória ando contigo, e a tua mesa vou Flui aqui. Queremos nos mover de acordo com a sua agenda. A sua agenda é mais importante que a minha. Nos rendemos a Ti, Senhor. É muito simples se conectar com Ele. Não é difícil. Amém? Estamos prontos para ouvir a palavra de Deus? Amém, irmãos? Eu sinto Ele aqui. Uma das formas da gente aprender a orar, existem duas básicas. A primeira forma de se aprender a orar é orando. Ninguém aprende a orar se nunca orar. E a segunda forma de se aprender a orar é lendo literaturas que inspiram você a orar. Eu sou um devorador de livros. E antes de tudo, você precisa entender uma coisa. Se você é um cristão, quantos são cristãos nesse lugar? Mas você não gosta de ler, você está no time errado. Se você é um cristão e não gosta de ler, vai para o budismo. Porque o seu Deus deixou um livro. No budismo não tem livro. Você fica lá assim, ó. E você alcança o nirvana. Mas no cristianismo, livros mudam a história de um país e de uma geração. Então você não pode ser um cristão e não gostar de literatura. Se você não gosta, você precisa começar a aprender a gostar. E você precisa investir em comprar livros. Desde novo convertido, eu comprava 2 livros por mês. Eu tinha pouquinho dinheiro, mas todo mês eu comprava 2 literaturas. E comecei a pegar gosto por isso. E hoje eu sou um devorador de livros e eu presto um serviço para você. Eu leio tudo que é bom e tudo que é ruim e trago só o que é bom. Então eu estou prestando para você uma consultoria. E todas as vezes que eu ministrar, eu vou indicar um pouco de literatura que eu trouxe, que tem lá atrás. E o primeiro que eu quero indicar é o meu livro. Eu descobri que o meu livro é bom. De verdade. Eu escrevi esse livro sem pretensão, chama-se Cultura de Oração, Fortalecendo a Igreja que Ora. São mais ou menos 15 anos de vida em 100 páginas. 15 anos de gerar coisas. E esse livro foi escrito
pensando nos dilemas de uma pessoa que quer ter uma vida de oração. Eu não conheço nenhum cristão que não queira ter vida de oração, e eu não conheço nenhuma pessoa que já tem que não quer melhorar a sua vida de oração. Mas todos nós temos muitas fortalezas mentais que nos impedem de crescer no que a gente chama de oração. Quando a maioria dos crentes ouve oração, eles ouvem sofrimento, a hora da morte, coisa chata. A maioria é assim. Então eu escrevi esse livro pensando no seu dilema, porque eu também sofri. Por exemplo, quantas pessoas aqui separam um tempo para orar e ficam ali, gastam toda a sua palavra em menos de 5 minutos e depois não sabe mais o que falar? Quem já teve essa experiência? 3, 5 sinceros apenas, o resto tudo mentiroso. Então eu ensino como você vai fazer para gastar o seu tempo. O que você faz para preencher o seu tempo de oração, para que você consiga ficar meia hora, 1 hora no lugar de oração. Então tudo que eu vou ministrar aqui está basicamente registrado nesse simples livro. Está estourado, os últimos 60 eu trouxe, a editora está mandando fazer mais, já foram mais de 9.000 cópias, e eu tenho recebido testemunhos do Brasil inteiro de pessoas que foram tocadas porque leram e entenderam que planejamento e oração andam juntos. Então eu queria fazer uma coisa para vocês aqui. Os 50 primeiros livros, o valor dele é R$25. Os 50 primeiros que comprarem vai sair por R$20 desse livro. Então, quando acabar, não se matem. Vá lá atrás e pega o seu, beleza? Tudo bem? Esse aqui eu vou dar para essa jovem aqui, porque ela tem fome de Deus. De quem ela é? Quem é o pai? Cadê o pai e a mãe dessa criança? Dani, você está trabalhando? Você quer vir aqui? Eu vou profetizar para sua filha. Eu não posso fazer isso sem sua autorização. Tem pai? Não está aqui, mas tem mãe. Cadê a mãe? Se demorar, eu espero. Pode ser alguém adulto aqui, parente. Ok, pode vir. Quando eu olhava para você, eu via suas lágrimas, veio uma frase, um nome na minha mente: Esther. Esther foi uma jovem que nasceu para salvar a sua geração, porque ela não tinha medo de entrar na presença de Deus. Você nasceu para ser ousada para entrar na presença de Deus. E você vai fazer os pedidos mais malucos do mundo, porque você é uma avivalista. E todo avivalista pede coisas que são impossíveis para os homens. Deus está colocando um fogo dentro do seu coração, e grandes ataques estão vindo sobre a sua mente e sobre as suas emoções. E essa igreja e os pais dessa menina precisam proteger as emoções dela, porque você vai incendiar a sua geração. O que eu tenho eu te dou: fogo. Você vai começar reuniões de oração na sua escola. Você vai começar a tocar suas professoras. Você vai ganhar a sua escola no lugar de oração. Você vai levantar a voz diante do trono e você vai clamar pelos seus coleguinhas. E eles vão começar a ter sonhos e visões com Jesus, porque você nasceu para esse tempo. E o que eu tenho eu te dou: fogo. Tem fogo entrando dentro dos seus olhos, porque você é Esther. Você nasceu para arriscar tudo pela salvação de um povo, e eu te abençoo com isso, em nome de Jesus. Você é diferente. Você não é como as outras. Você é preferida dele, e ele tem ciúme de você, desde que você era um bebezinho. Você vai tocar a sua geração para Deus.
e eu te abençoo. Ela está em chamas. O corpo dela está em chamas. É só a propaganda do livro, gente. Ainda nem é a pregação. Segundo literatura, é esse bem fininho, chama 20 Segredos. O título em português é gigante. Em inglês é Reset. Significa resetar, tipo reiniciar. 20 segredos para renovar sua vida de oração. Esse autor, Bob Sorg, ele é da Casa Internacional de Oração, IHOP. E ele era líder de louvor e pregador. E ele passou por uma cirurgia. E na cirurgia erraram. E ele perdeu a voz. 15 anos ele não pode falar. Ele só pode falar 40 minutos por dia. E todo o resto do dia ele passa digitando. Fala, se comunica escrevendo. E ele tem uma voz muito ruim. E pode procurar tudo do Bob Sorg. Amanhã eu vou indicar um outro livro de intercessão dele. Mas ele é um dos homens mais poderosos que eu já conheci. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, de trazer ele para ministrar na nossa comunidade. E graças a Deus está explodindo de traduções de livro dele. Tem muitos outros, Segredos do Lugar Secreto. Tem Oração Incessante ali atrás, que é sobre intercessão, baseado em Lucas 18. Mas esse aqui é para você que quer iniciar. Você vai ler uma folha por dia. Cada dia ele fala de um segredo para você conseguir construir uma vida de oração. Então, um livretinho bem fininho, de um valor muito acessível, se eu não me engano, R$25. E a gente tem alguns lá atrás, ok? E por último, eu quero indicar esse livro do Mike Bickle, que foi escrito há anos e só saiu em português agora. Os irmãos do F-Hop lançaram, que o título seria melhor traduzido como Segundas Emoções de Deus. Aqui ele explica como por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele explica que Davi foi um estudioso das emoções de Deus. Você já parou para pensar o que Deus sente por você? Qual é o nível da fúria do amor de Deus pela humanidade? E se você olha Davi, você nunca classificaria ele como um homem segundo o coração de Deus. Talvez Abraão, talvez Daniel, talvez Moisés, porque Davi pisou muito na bola. Mas a questão é, Davi conseguiu crer que Deus o amava, mesmo quando ele estava em pecado. Crer que Deus te ama quando você está andando em santidade é fácil, mas crer que Deus continua te amando, mesmo quando você está fraco, é outra coisa. E Davi conseguiu crer que Deus tinha paixão por ele, mesmo quando ele errava, e por isso ele era autêntico com Deus. Esse é um dos livros mais fortes que eu já li a respeito desse assunto, de conhecer a beleza de Deus. Se você é músico, se você é um cara que quer estar envolvido com intercessão e adoração, esse material é indispensável para a sua biblioteca, ok? Então essas são as indicações que a gente tem ali atrás. Vamos abrir a Bíblia comigo em Lucas capítulo 11. Essa noite eu quero falar um pouco sobre cultura de oração com vocês. Antes de mais nada, a gente precisa definir a palavra cultura. Hoje está muito na moda usar essa expressão cultura. Então nós temos cultura do reino, cultura do céu, cultura de avivamento. Já ouviram essas expressões, irmãos? Sim ou não? Sim ou não, gente? Está muito na moda essas expressões. Mas nós somos uma geração de informação rápida, por causa das redes sociais. E isso é bom e ruim. É bom ter informação rápida, mas é ruim porque a gente pode ter uma geração de papagaios de pirata. Sabe o que é o papagaio de pirata? É aquela pessoa que repete aquilo que o outro falou sem saber o que está falando. Porque o papagaio não tem inteligência suficiente para discernir o que ele está falando. Então a gente começa a usar a mesma expressão. Não, aqui a gente é da cultura do reino, aqui é a cultura do avivamento, aqui é a cultura do céu, cultura disso, cultura daquilo, mas você não sabe nem o que significa a palavra cultura.
essa geração da informação rápida é a informação que sabe tudo sobre o nada. Percebe? 10 anos atrás ninguém falava de política. Você entra no Facebook, todo mundo é cientista político, sem nunca ter estudado. Porque a gente tem muita informação, e o fato de ter informação não significa que você tem entendimento. Então a palavra cultura é a mesma coisa que enxergar a vida, ou a maneira pelo qual você enxerga a vida. Todos nós aqui temos um óculos, e nós enxergamos a vida através desse óculos. Nós poderíamos chamar isso de cosmovisão, visão de mundo. Todos nós temos uma visão do mundo. E o que gera essa visão do mundo? A maneira como a gente enxerga a vida. A nossa educação, a maneira como fomos criados, a denominação que nascemos, que tipo de religião você veio antes de ser um cristão, talvez amizades que você tem, o meio social que você convive, a etnia que você veio, tudo isso coloca em você um óculos, então você enxerga a vida através dessas lentes. Faz sentido? Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Gera uma cultura, maneira como você enxerga a vida. Por exemplo, um órfão. O órfão, ele enxerga a vida através da sobrevivência, porque ele nunca teve ninguém por ele. Então, se você coloca um prato de comida na frente de um órfão, ele come tudo de uma vez só, como se amanhã não fosse ter nada, porque ele sempre foi um sobrevivente. Então eu preciso garantir o que tem hoje, porque eu não sei qual é o dia do amanhã. Tem muito cristão que é órfão, que não conhece Deus como Pai. Então ele tem um espírito de sobrevivência. Por que as pessoas não doam dinheiro para a obra de Deus? Porque elas não creem que Deus é um Pai provedor, e se elas derem o dinheiro dela, amanhã vai faltar. Você é um órfão, um sobrevivente, e você enxerga a vida pelas óticas da avareza, da sobrevivência. Então a palavra cultura tem a ver com isso, a maneira pelo qual enxergamos a vida. E quando eu uso a expressão cultura de oração, o que eu quero dizer é o seguinte: a igreja precisa enxergar a vida pelas lentes da comunhão com Deus. Isso é uma cultura de oração. Quando toda a vida, tudo o que você faz, como você gasta dinheiro, como você educa filhos, como você trabalha, como você se comporta na igreja, como você se comporta na faculdade, toda a sua vida prática é guiada pela visão da comunhão com Deus. Por que isso é central na Bíblia? Porque tudo que Deus faz na história, Ele faz através da comunhão com o seu povo. Deus é todo poderoso, Ele é onipotente, onisciente, Ele poderia realizar todas as coisas do seu jeito, da sua forma, sem nenhuma participação humana. Você já parou para pensar? Se eu fosse Deus e quisesse resolver o problema do pecado, eu criaria um botão e apertaria esse botão, puf, pronto, acabei com o pecado da humanidade. Mas Deus não, Ele quis se envolver com a humanidade. Ao invés de Ele criar um botão, Ele manda Deus virar um bebê. Então Jesus deixa uma cultura de perfeição no céu e nasce num bebezinho e vem viver como um ser humano, e Ele encarna numa cultura de impiedade e de pecado, porque Ele queria se envolver com as suas dores. Por isso as Escrituras dizem que Ele se compadece de você, porque Ele foi tentado em todas as coisas. Então Ele compreende a sua dor, Ele compreende o seu sofrimento, Ele compreende a sua tentação, porque Ele também foi tentado em todas as coisas. Ele se envolveu de coração com a humanidade. E tudo que Jesus fez na terra, Ele fez através da comunhão com o seu Deus, com o Pai. Então, se Deus tem um plano para fazer em Dourados, Ele precisa achar alguém, certo, moça? Ele tem que encontrar pelo menos um, que Ele pode contar os planos, e você vai orar os planos de volta para Ele. Que louco, né? Deus tem uma vontade no céu, mas Ele não realiza direto. Ele precisa achar alguém para que Ele conte essa vontade,
e essa pessoa transforma a vontade revelada de Deus em orações de volta para o céu, e aí Deus desce o céu para a terra. Deus está procurando amigos, e amigos são raros. Se Deus procura, é porque está difícil achar. As Escrituras falam que os olhos dele estão passando toda a terra para achar aqueles cujo coração é totalmente dele. E é por isso que Deus está levantando crianças, porque tem um monte de gente que se converteu nos dias do apóstolo Paulo, mas está surdo. Então as crianças estão ouvindo melhor. Se Deus quer fazer algo na terra, Ele precisa achar os seus servos, os profetas. Amós 3,7. Deus não fará nada na terra sem antes revelar a alguém. Quando Deus cria o jardim no Éden, a palavra Éden significa terra de prazer. Ele disse para Adão: Adão, guarda o jardim e cultiva o jardim. Sabe de onde vem a palavra cultura? Cultivar. Quem já ouviu falar em agricultura? Cultivo da terra. O que Deus está falando para Adão? Adão, eu quero que você espalhe a cultura do Éden. Qual era a cultura do Éden? Comunhão com Deus. Na viração do dia, Deus vinha falar com o homem. E Ele disse para o homem: pega essa cultura e cobre a terra inteira com uma cultura onde o homem e eu vamos ter uma interação, céu e terra interagindo. Nós sabemos que Adão falhou nessa missão, então foi necessário que Deus enviasse um outro Adão. O nome dele é Yeshua, e ele morreu na cruz, não para te levar para o céu, mas para te reconectar ao coração do Pai. O céu está no combo, está no pacote, mas não é a coisa principal. Se você olhar o livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 9, diz que Ele comprou com seu sangue homens de todo o povo, tribo, língua e nação, e os constituiu um reino de sacerdotes. O que são sacerdotes? São pessoas que ministram ao Senhor. A cruz tem um propósito: reconectar você num acesso livre diante do trono. A cruz não é para livrar você do inferno apenas. O principal motivo da cruz é que tinha uma coisa chamada pecado, que separava você de ter comunhão com Deus, e Deus estava com saudades de ter comunhão com o povo dele. Então Ele envia o seu Filho para cumprir a lei, para morrer no seu lugar e te reconectar com o plano original do Éden. É interessantíssimo que quando Jesus ressuscita dentre os mortos e Maria Madalena encontra Ele, com o que ele é confundido? Lembram disso? Com o quê? Um jardineiro. Porque Jesus veio restaurar o ofício de jardineiro que era de Adão. E agora nós temos aqui 500 jardineiros nesse lugar. O seu chamado, meu amigo, é espalhar o Éden dourados. Uma cultura entre céu e terra. Mas como nós vamos fazer isso se as reuniões de oração são as mais vazias? Como nós vamos ter uma cultura de oração se orar é uma coisa que a gente não curte? Como que nós vamos ter entendimento de uma cultura se eu não entendo que orar não é um dom, é uma identidade? Tem gente que fala: mas eu não tenho o dom da oração. Isso não é dom, é identidade. Você foi comprado com sangue para funcionar como um sacerdote. E todos aqui são sacerdotes. Quem foi comprado pelo sangue nesse lugar aqui? Então, você tem um ministério, oração. Sabe qual é o grande segredo, pastor, para ter uma igreja que ora? Acaba com o ministério de intercessão. Porque se eu digo que existe um ministério de intercessão, significa que existem pessoas que não têm o ministério de intercessão.
Só que todas as pessoas que estão aqui, que foram compradas pelo sangue de Jesus, são intercessores. Você é uma intercessora, você é uma intercessora. Uma senhora de 84 anos, com os joelhos dobrados numa sala, é mais poderosa do que o Donald Trump, porque ela não está falando com o presidente, mas com o rei do universo. O seu chamado é orar. Orar é mais importante do que ser pastor. Orar é mais importante do que ser médico, do que ser empresário, do que ser marido. É o seu chamado primário. Todos nós temos um chamado primário e secundário. Secundário é aquilo que eu faço para Deus. Primário é aquilo que eu faço com Deus. Com Deus eu comungo. Eu falo e ouço a sua voz. Eu deixo Ele me tocar e toco Ele com as minhas palavras. E a partir do chamado primário, eu descubro qual é o secundário. Se eu sou pastor, se eu sou médico, se eu sou dentista. Muitos gastam 80% da vida tentando descobrir qual é o chamado. Sabe qual é o seu chamado? Ficar diante do trono, dignificando aquele que é digno. Esse é o seu principal chamado. Mais do que ser mãe, mais do que ser pai, mais do que ser pastor, do que qualquer outra coisa. Por isso em Lucas 11, tem uma chave. Os discípulos viram Jesus orando. E eles andaram 3 anos e meio com Jesus. Perguntas que são feitas a alguém revelam o coração e a motivação. Já parou para pensar nisso? Os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus, viram Jesus operar milagres, mas nenhum dos discípulos falou: ensina-me a fazer milagres. Imagina, eles viram Jesus pregando. Quantos creem que Jesus é a palavra de Deus aqui? Imagina ver a palavra pregar a palavra. Jesus pregando o sermão do monte, a palavra de Deus pregando a palavra de Deus, e os discípulos viam aquilo, mas nenhum deles disse: Jesus, ensina-me a pregar. Como eu prego, Senhor? Ensina-me exegese, ensina-me homilética, ensina-me como fazer um sermão ungido. Não, os discípulos não pediram isso. Os discípulos não pediram: ensina-me como ordenar obreiros, ensina-me como organizar a igreja, ensina-me como liderar a célula. Não, os discípulos pediram: ensina-nos a orar. Esse é o pedido mais sábio da humanidade. A questão é o que você pensa quando você ouve a palavra oração. Existem 3 tipos de pensamentos comuns na igreja. Quando eu digo oração, 70% das pessoas pensam em petição pessoal. E a vida de oração delas se resume a: Deus me dá uma porta de emprego, Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro, Deus me prospera. Faz sentido? Sim ou não? Você já viu gente assim? Tem isso na Bíblia? Sim. A Bíblia fala para você fazer todas as suas necessidades conhecidas. Só que isso não faz com que você tenha uma vida de oração sustentável, porque ninguém consegue ter um relacionamento duradouro se esse relacionamento é na base do usar o outro. Imagina se você, casado, só chega perto da sua esposa para pedir: ei amor, me dá comida, ei amor, lava minha roupa, ei amor, lava minha cueca. Você acha que esse relacionamento vai ter durabilidade? Não! 70% da igreja, quando pensa a oração, pensa nisso: vou fazer 7 dias de campanha no monte. Aqui não sei se tem cultura de monte, mas no Rio muita gente vai para o monte orar porque acha que está mais perto de Deus. Vamos para o monte e vamos orar 7 dias no monte. E Deus, estou com um propósito de jejum, me dá um carro novo, abre uma porta de emprego e tá. 70% da igreja pensa isso. 30%, quando ouve a palavra oração, pensa em uma coisa: batalha espiritual. Street fight gospel. Você já conheceu um intercessor desses brabo?
Já viu? Quem já conheceu um intercessor desses que ficam Ghostbusters, caçador de demônios? Como é a cara deles? Glória a Deus. Eles não são felizes. A Bíblia diz que Jesus era ungido com óleo de alegria, e Ele é o maior intercessor de todos. Até hoje Ele vive para interceder. Está na hora de ter uma intercessão alegre. Por quê? Porque você está no time que ganha. Não existe base bíblica para orar se referindo a principados e potestades. Nossa batalha espiritual é centrada em Deus. Paulo diz que tem principados e potestades, mas ele não ensina a orar falando o nome de principados e potestades. Todas as vezes que os apóstolos intercediam, eles falavam ao Pai, orando pela igreja. Por quê? Porque Paulo tinha revelação de que se a igreja se levanta no poder que tem que se levantar, o mundo é tocado. Então eu não preciso ficar atacando pedra em principados. Eu oro ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da glória, para que vos dê espírito de sabedoria e conhecimento. A única vez que você se dirige a demônios é quando você vai expulsar de alguém. Mas principados e potestades não possuem corpos, eles trabalham gerando cultura. Então eles influenciam a mente de presidentes, governadores, pessoas da mídia, pessoas que influenciam. E esses que influenciam geram uma cultura maligna. Por isso que Paulo ensina em 1 Timóteo 2 a orar pelos governantes, para que tenhamos uma vida piedosa e de paz. Porque anjos e principados influenciam nos governos humanos. Faz sentido? Vocês leram Daniel? Quem já leu o livro de Daniel aqui? Mano, Daniel está orando. E aí, eles estão num cativeiro. E eles estão num cativeiro persa. Sim ou não? O rei não era persa? E qual era o principado que estava impedindo o anjo de chegar em Daniel? Principado o quê? Persa. E quando Daniel jejua, o anjo Gabriel não é de briga, ele é o anjo da comunicação. O que acontece? Deus manda o anjo do UFC, Miguel, o de briga, com luva e tudo. E ele arrebenta com o principado. Então o anjo Gabriel vai até Daniel e dá a revelação das 70 semanas, que incluía a libertação do povo de Israel do cativeiro. Veja se na oração de Daniel ele está se dirigindo a algum demônio. Não, ele está se humilhando diante de Deus. Por último, 10% só da igreja, quando ouve a palavra oração, interpreta como encontro. Oração é igual a um encontro. Por isso os discípulos estão pedindo. O que é interessante na passagem é que Jesus já tinha ensinado a eles, em Mateus 6, no Sermão do Monte. Mas eles não geraram expectativa nenhuma a respeito de oração. É muito parecido como hoje. A gente ensina sobre oração e as pessoas não entendem. Não cai no coração delas. Elas não conseguem compreender o valor disso. Então é muito comum a gente achar que orar 24/7 é exagero. Por que a gente não ora em casa? Por que a gente não faz um relógio de oração e cada um ora na sua casa? Porque Deus gosta de ajuntamentos. Por isso que o nome da igreja, eclésia, significa assembleia, significa ajuntamento dos santos. Sabe o que significa a palavra eclésia? É a mesma palavra usada para senado, onde os juízes se assentavam nas portas da cidade para tomar decisões sobre a cidade. Sabe o que significa, meu irmão? Você é responsável pelas decisões dessa cidade quando você levanta a sua voz em oração. Existe alguma coisa que vocês gostariam que Deus mudasse aqui? Sim ou não?
para de murmurar e intercede. Deus não ouve reclamação, Deus só ouve intercessão. Os discípulos falaram: ensina-nos a orar. Por quê? Porque eles estavam vendo Deus Filho falar com Deus o Pai pelo Espírito. Eles estavam vendo a Trindade andando na terra. E eles falaram: eu quero entrar nesse lugar, eu quero entrar onde essa família está, onde Deus ama Deus. Você já parou para pensar qual é o tamanho desse amor? Deus amando Jesus, Jesus amando Deus e Ele amando o Espírito Santo. Os discípulos falaram: me deixe entrar dentro dessa família. Eu quero ter encontros onde eu vou ser amado como Deus ama Deus. Jesus orou dessa forma em João 17:26, para que o amor com que me amastes esteja neles. Jesus quer revelar para você um encontro onde você vai sentir o mesmo amor que Ele amou Jesus. Pensa, Deus ama você igualzinho Ele ama Jesus. Isso é oração. A questão é: o que motivou esse pedido? Volta comigo a sua Bíblia aí em Lucas 9. Verso 28. Amém? Estamos com a Bíblia aberta? Quero que você olhe para o texto. Vamos lá. Cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu o monte para o quê? Orar. Pensa, uma reunião de oração, e o líder da reunião de oração é Jesus. Será que tinha unção? Será que tinha poder? Jesus chama os caras para uma reunião de oração. Olha o que acontece na reunião de oração de Jesus. Enquanto orava, a aparência do seu rosto mudou e sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E 2 homens apareceram, Moisés e Elias. Heresia, espiritismo! Na reunião de Jesus, na reunião de oração de Jesus, ele fica com o corpo glorificado, a glória de Deus manifesta no corpo dele, e Moisés e Elias aparecem ali. O que isso significa? O reino de Deus. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei, e Jesus a graça. O reino de Deus está ali, naquele monte, naquela reunião de oração. Imagina! Como são as nossas reuniões de oração? As pessoas dão as mãos, fazem uma roda, todas gritam ao mesmo tempo e ainda quebram os seus dedos. Só eu que fui em reunião de oração assim. Todo mundo grita ao mesmo tempo, não dá nem para ter concordância. Na reunião de oração não, Moisés e Elias vêm. E olha o que acontece. E eles apareceram em glória e falavam da partida dele, falavam da cruz. Olha o que acontece no versículo 32, leia aí. Vocês não vão ler? Estão olhando para a minha cara? Posso pregar o que eu quiser, heresia e tudo mais. Olha o que acontece na reunião que Jesus lidera, que Moisés e Elias aparecem. O que acontece, gente? O quê? Não estou ouvindo. O que acontece? Não estou ouvindo ainda. O que acontece? Como que pode dormir numa reunião que Jesus lidera, Moisés e Elias aparecem? Porque nas nossas reuniões de oração falta expectativa.
Você vem para ela já pensando, vai ser chato. Você vem para ela já sabendo tudo que vai acontecer. Nós não entendemos que oração é um encontro com a glória. Por isso dormimos. Quando Pedro acorda e ele vê Moisés e Elias, ele fica tão tocado que ele diz: vamos construir uma cabana para nós três aqui. Eu não quero mais sair desse ambiente de glória. E depois disso, os discípulos falam: ensina-nos a viver na glória. Nós queremos viver num ambiente aonde a sua glória se manifesta. Nós estamos prestes a entrar numa estação aonde coisas esquisitas vão começar a acontecer, e já começaram. Existem pessoas hoje sendo trasladadas quando entram numa reunião de oração. Eu conheço uma jovem que apareceu na Inglaterra. Imagina, você está numa reunião de oração e você aparece lá na Índia. Eu sinto o cheiro de incredulidade subindo aqui. É exatamente por isso que você dorme na reunião de oração. Eu tenho um amigo, Kirk Bennett, é um ancião do IHOP, ele é um profeta. E ele estava me falando do amigo dele que o Senhor disse: eu quero que você vá para uma tal cidade, se eu não me engano era Los Angeles, não me recordo exatamente. E ele foi para o aeroporto, entrou na fila do check-in, chegou na hora, a mulher pediu identidade, aí viu: ah, você não tem passagem. Aí ele disse: não, só sei que Deus mandou eu vir aqui. Aí a mulher, próximo, achou que ele era meio maluco, ignorou ele. E ele saiu bem reclamando com Deus: Deus me fez passar de palhaço, maluco. E ele entrou no banheiro do aeroporto. E aí quando ele sai do banheiro, ele sai no banheiro da outra cidade. Vai começar a acontecer isso quando a gente entender que oração é um encontro com a glória. Não existem fatores limitadores quando você encontra Deus. No avivamento de Gales, quando eles reuniam para orar, pessoas a quilômetros de distância do lugar de oração convertiam. Imagina um dia vocês estarem aqui orando, cerca de 100 pessoas entram e dizem: o que eu preciso fazer para ser salvo? Vamos lá, eu quero colocar uma semente de grandeza dentro do seu coração e esticar a tua fé. A Bíblia diz que João foi arrebatado em espírito em Apocalipse 4. Quantos de vocês têm um espírito aqui? Então vocês têm asas para voar. Tem uma porta aberta no céu. Os céus não estão fechados. Não existe nenhuma passagem no Novo Testamento que diga que os céus estão fechados. Desde o dia em que Jesus foi batizado nas águas, os céus se abriram, a pomba do Espírito desceu. Dali em diante, não existe nenhuma palavra que diga que o céu fechou. O que está fechado é a terra. Porque a porta dos céus é a igreja. Gênesis 28, Jacó disse: eu vi anjos subindo e descendo numa escada, e o nome desse lugar é Betel, casa de Deus, porta dos céus. A igreja é uma porta que se conecta a uma porta no céu, mas a porta da igreja está fechada. Por isso Jesus diz que está batendo na porta. Todo mundo usa esse versículo para evangelizar, mas está totalmente errado, porque isso é uma carta para a igreja. E ele disse: eu estou batendo na porta, eu quero entrar e ter uma refeição contigo. Refeição para um judeu significa comunhão. Ele está batendo na porta dessa comunidade, mas precisam abrir.
Vocês vão mudar de uma igreja que faz eventos para entrar numa igreja que é relevante para a cidade. Deus quer transicionar e Ele está totalmente a favor de vocês. Ele quer transicionar vocês de uma igreja que faz eventos para se tornar uma igreja que é relevante para a cidade. Mas vocês precisam abrir a porta. Então Jesus começa a ensinar a orar. E Ele usa 3 palavras iniciais. Qual é a primeira palavra que Ele diz quando Ele vai ensinar a oração em Lucas 11? Volta para Lucas 11. Qual é a primeira palavra que sai da boca de Jesus? Diga alto. Diga alto. Por quê? Porque Ele sabia que essa seria a palavra mais difícil que todas as gerações teriam que lidar. Satanás discipula as nações através da orfandade. Você consegue conhecer Jesus, o Salvador, o Espírito Santo, o fogo. Mas quando você usa a palavra Pai para Deus, você lembra do seu pai, que te abusou, que te feriu, que largou sua mãe, que era presente, mas ausente. Então você vive a sua vida inteira na igreja como um órfão. E a sua relação com Deus é impedida, porque você tem uma visão errada de quem Deus é. Porque você pensa que Deus é um homem com uma prancheta na mão, anotando seus pecados, esperando você pisar fora da lei dos evangélicos, para bater na tua cabeça. Quando Jesus ensina a palavra Abba, Ele está usando uma palavra em aramaico que significa papaizinho. Isso era extremamente ofensivo para os religiosos da época. A palavra pai aparece no Velho Testamento, mas não no sentido de relacionamento, só no sentido de título. Mas quando Jesus introduz isso na oração, Ele está dizendo, o meio pelo qual você ora, ou seja, o meio pelo qual você se relaciona com o Deus do Sinai, com o Deus Todo-Poderoso, é chamando papaizinho. Por isso que Jesus diz, o meu jugo é suave e leve. Por que Jesus usou essa expressão? Para você ser discípulo de um rabino, na época, você ia para a escola dos rabinos, e de 6 a 10 anos, você tinha que decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. Imagina, uma criança de 6 anos, até os 10 anos, tinha que decorar, inclusive, o livro de Levíticos, que é o livro da Bíblia que faz você desistir de ler a Bíblia. A maioria aqui é professor de Gênesis, porque quando chega em Levítico, desiste. Aí no ano seguinte, vou ler a Bíblia toda, e começa em Gênesis de novo. Você já leu Gênesis 1000 vezes, mas sempre que você chega em Levítico, e essa criança tinha que decorar o livro de Levítico e recitar. E aí eles escolhiam os melhores dos melhores e passavam para um segundo nível, quando eles entravam no nível onde eles tinham que decorar todo o Velho Testamento. Imagina, decorar todo o Velho Testamento com 16, 18 anos de idade. E todas as vezes que eles passavam no teste, eles seguiam um rabino. E existia uma expressão que dizia, eu quero ser coberto pela poeira dos seus pés. Eu quero andar tão perto desse rabino, que eu quero ser coberto por sua poeira. E os rabinos tinham essa expressão, tome sobre você o meu jugo. Que jugo era esse? A interpretação que o rabino tinha da lei. Então aquele discípulo tomava esse jugo. E todas as vezes que um menino era reprovado, ele voltava para casa e ele tinha que aprender a profissão do pai dele. Estamos juntos? Sim ou não? Quando Jesus chama os discípulos, o que eles estavam fazendo? Pescando? Eles estavam fazendo a profissão de quem? Ou seja, Jesus veio para escolher os rejeitados pela religião. Nenhum deles tinham passado no teste. E ele disse, tomai sobre vós o meu jugo, ele é suave e leve, porque o nome do meu jugo é Abba, Pai.
Por isso Jesus, em Lucas 15, conta três historinhas para os fariseus. Um homem tinha 100 ovelhas, uma se desviou, se perdeu. Então ele deixou as 99 salvas e foi atrás daquela que se desviou. Pergunto eu aos irmãos, o que significa se desviar? Sai do caminho, vocês são tão bonzinhos. Na hora que a pessoa desvia, vocês não são tão bonzinhos assim. O que é desviar? Pecar, prostituir, ver pornografia na internet, adultério. Ele desviou. O que Jesus conta na parábola? Que ele vai atrás da ovelha que desviou, que está pecando. Que ele vai atrás da ovelha que está acessando o site pornográfico. E o que ele faz? Quebra as patas da ovelha para ela nunca mais fazer aquilo? Não, ele pega a ovelha em pecado, coloca no ombro, volta correndo para casa e manda fazer uma festa! Esse é o seu Deus? Mas não é o Deus que você se relaciona, porque quando você vai orar, você ora assim: Senhor meu Deus e meu Pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sonfonias, de Naum, de Miqueias, de Malaquias. Não tem proximidade, percebe? Você usa eloquência para fingir que é íntimo, mas você é só um religioso órfão. Você já viu pessoa que muda o timbre da voz para orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui, é sua presença, aleluia. Brennan Manning chama isso de falso eu. Deus não ouve a oração do falso eu, porque esse não é você. É mais fácil você chegar do jeito que você é e falar: Deus, eu pequei, eu prostituí, eu tive um pensamento impuro. Era isso que Davi fazia. Deus não ouve oração de personagem. Isso é um personagem que você cria para ser aceito pelas pessoas, para as pessoas acharem que você é espiritual, mas você não é. Por que você não é? Porque você não fala assim com as pessoas. Já pensou você falar com a sua esposa assim: meu amor, estou aqui, vamos entrar no quarto e ter intimidade, oh meu, me dá um beijinho, oh, é agora, vamos lá passear, namorar. Não, você não fala com essa voz. O cara vai pregar, vai orar, muda a voz. Imagina, você chega para o teu pai: excelso Pai, grandioso Pai, me adentro à vossa presença, conceda-me R$1 para um picolé, retirar-me-ei da sua presença. Gente, só se você for doente mental, não tem como. Já viu como que é a gente orando? Reunião de oração é terrível, gente. A pessoa usa a reunião de oração para mandar recado para o outro. Já viu isso? Senhor, coloca amor no coração dos irmãos que não me visitam, Senhor. Isso aí é o que eu chamo que estraga a reunião de oração. Por quê? Porque você não consegue entender que Ele é o seu papai. A Bíblia diz o seguinte: vós sendo maus, sabeis dar boas coisas a seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial vos dará um avivamento em dourados, se pedirem a Ele. Só pede coisa impossível quem se sente filho. Eu tenho um filho de 6 anos, eu estou andando no carro com ele, ele chega e fala assim, do nada, no trânsito: papai, vamos para a Califórnia. Eu digo: claro, filho. Por que ele faz isso? Porque ele tem plena consciência de que toda provisão que ele tem, roupa, comida, viagens, férias, vem do pai dele. Ele é filho, eu sou pai, ele sabe quem eu sou, ele tem uma identidade. Por isso o nome dele é Benjamim, filho da minha mão direita, filho da minha autoridade. O meu filho nunca vai ser um órfão, porque eu estou revelando para o meu filho o caráter de Deus Pai, provedor e misericordioso.
Quando você entende que você é filho, você faz os pedidos impossíveis, moça. Você vai pedir a Jesus a sua escola para Ele, inclusive a diretora. E você vai expulsar demônio da professora de física e matemática, porque todo professor de matemática é endemoniado. Eu nunca fui bom em matemática. Acho que era eu que estava endemoniado. Eu amo os professores de matemática, gente. Tô brincando. Eu sou mais de humanas. Sempre essa desculpa, né? Quando o cara é burrão em matemática. Ele ensinou a orar Abba. Papai, se achega. Muitas pessoas, quando chegar no céu, vão ficar escandalizadas quando encontrar Jesus. A Bíblia diz que na presença de Deus, Salmo 16, 10, 11, na presença de Deus a plenitude de alegria, e à sua direita delícias perpétuas. Quem está à direita do Deus Pai? Jesus vai ser uma delícia de prazeres eternos. C.S. Lewis diz que nós somos como crianças num parquinho enchendo a boca de lama enquanto os pais querem dar sorvete. Nós nos satisfazemos com as delícias do mundo porque temos pouca fome. Se você tivesse muita fome, você seria um eterno vazio de plenitude. Porque é assim, você encontra Deus, Ele te preenche, mas ao mesmo tempo Ele abre um novo vazio. Para quê? Para você ir atrás de novo. Isso eu chamo de batismo da ausência de Deus. Que louco, né? É porque Deus é viciado em você. E Ele sabe que se Ele te der tudo, você nunca mais vai atrás dEle. Quando você chegar no céu e encontrar um Deus alegre, você vai falar, você entrou na sala do trono, e a primeira coisa que você vai ver é um homem judeu. E você vai dizer, está amarrado, Jesus. Tenha reverência na casa de Deus. Ele vai dizer, eu não consigo, porque quando eu olho para Deus Pai, tem plenitude de alegria. Mas Deus só fica alegre comigo quando eu não peco. Sério? Já esqueceu da parábola da ovelha? Ei, Deus não sente amor. Deus é amor. Então não tem um dia que Ele acorda assim, tipo, mal-humorado, não estou sentindo amor. Sabe por que as pessoas não oram? Porque elas pensam que Deus é um crítico. Eu não estou dizendo que Deus não disciplina, mas cada palmada no seu bumbum é para trazer você para perto da santidade dEle. Muitas pessoas perdem o emprego e pensam que é o demônio, mas não é Deus. Deus te ensinando a parar de amar mamon e o cartão de crédito. E falando, eu vou ser seu provedor, vem para perto de mim. Não vai ter ídolos no teu coração. Durante muito tempo eu falei, o justo viverá pela fé. Não só missionários, os justos. Pessoas confiam no seu emprego para serem providas. No Rio de Janeiro teve uma crise, está tendo uma crise econômica. Gente com emprego público, que não tem jeito de ser mandado embora, ficou 8 meses sem receber. Quem é seu provedor? Seu trabalho ou Abba? Por isso você tem que ver pela fé de que Ele é o seu papai. Segunda coisa que Jesus ensina, santificado seja o teu nome. O que significa santificar o nome de Deus? Vamos pensar, primeiro na palavra santidade. Todos nós achamos que santidade significa o contrário do impuro, sim ou não? Quando eu digo, esse irmão é santo, o que eu quero dizer? Ele não faz coisas erradas. Ele é uma pessoa de caráter, uma pessoa que não fornica, que não adultera. Sim ou não? Não é isso?
Nós associamos santidade com o oposto de impureza. Mas você já parou para pensar que Deus é santo antes de existir o pecado? Não tinha pecado, existia Deus. E Ele já era santo. Porque santidade não é só o contrário do impuro. Santidade significa beleza. Significa que não há outro como o nosso Deus. Ele é excelso, Ele habita em luz inacessível. Não há outro tão belo quanto o nosso Deus. Santidade é a mesma coisa que simetria, perfeição. O que é simetria? Quando você olha um rosto belo, quando o nariz combina com o tamanho da boca, com o tamanho dos olhos, com a cor do cabelo, você diz, essa moça é bela, tem simetria. Não há ninguém mais simetricamente perfeito e belo como o nosso Deus. Isso significa santificar o nome de Deus, colocar o nome de Deus acima de todos os outros deuses. Será que as pessoas, quando entram na nossa reunião de adoração, elas percebem que o nosso Deus é diferente dos outros? Ou elas encontram uma reunião monótona, cheia de tédio? Porque se não há outro como o nosso Deus, não pode existir uma adoração igual à nossa. Se você quer encontrar um lugar com paixão, nesse lugar tem desequilíbrio, porque todos os apaixonados são desequilibrados, e você fica desequilibrado porque você está vendo uma coisa muito bela, Deus está ali. Pensa na sala do trono, Deus está no trono, João é elevado lá em Apocalipse 4, e ele usa palavras humanas para tentar descrever aquilo que ele está vendo, um espetáculo de beleza. Ele diz, tem alguém assentado no trono, e ele parece uma pedra de esmeralda, de jaspe, uma pedra translúcida, como um diamante, essas pedras que são meio que transparentes, como um cristal. E ele diz, em cima do trono tem um arco-íris, mas que esse arco-íris também parece uma esmeralda. Tem todas as cores de um arco-íris, mas parece um cristal. Sabe o que produz o arco-íris, pastor? O prisma, a luz pura que entra em contato com a água e transforma em arco-íris. Por que existe um arco-íris em cima do trono de Deus? Porque Deus é luz pura. Ele é luz, Ele é uma pedra que brilha, tem um arco-íris em cima dele, e diz que o chão é de cristal. E Daniel diz que no chão tem um rio de fogo, e que ao redor do trono tem relâmpagos e trovões. Imagina, não tem rave no mundo que se compare a isso. Imagina o show pirotécnico. É relâmpago, mas é cristal, mas tem fogo, e tem 4 criaturas esquisitas ao redor do trono. E diz a Bíblia que eles estão cheios de olhos. Tem olho na frente, tem olho atrás, em toda parte. E eles estão dia e noite olhando para aquele que está no trono. E as pessoas ainda dizem, como ter adoração dia e noite? Olhe a beleza de Deus e você não vai querer parar de adorar, porque tudo aquilo que é belo te fascina, e tudo que te fascina te faz gastar horas. Quando você vai a uma bela praia, você fica fascinado com a beleza. Quando você vê um belo filme, você fica 3 horas assistindo aquele filme. Por quê? Porque aquele filme transmite beleza, e tudo que transmite beleza, transmite fascinação. Você quer ficar contemplando. Por isso os 4 seres estão diante do trono, olhando para aquele que está no trono, dizendo uma coisa só: belo, santo. E eles viram, eles têm um novo vislumbre, porque olho na Bíblia fala de faculdade de conhecimento. Revelação vai entrando em cada olho dos seres viventes, e eles não conseguem parar, e dia e noite eles estão diante do trono dizendo, santo, santo. E eles dão mais uma volta no trono e dizem, santo, santo, santo. E dia e noite, uma eternidade inteira, eles estão levantando o nome daquele que é inigualável. Será que a nossa adoração expressa isso? Que não há outro como nosso Deus.
Adoração tem tudo a ver com teologia. Teologia é o estudo de quem Deus é. O que os 4 seres estão fazendo? Estudando Deus com seus olhos. Pode ver, toda adoração do trono é uma resposta a um atributo de Deus. Qual é o primeiro atributo? Santo. Qual é o segundo atributo? Onipotência, todo-poderoso. Qual é o terceiro atributo? Aquele que era, que é e que há de vir, eternidade. Estude os atributos de Deus e a sua adoração vai ser bíblica. Pensa na onisciência. É um atributo. O que é onisciência? Deus sabe tudo. Mas não só isso. Deus sabe tudo o que vai acontecer daqui a 30 anos. Ou seja, Deus sabe tudo o que você vai pecar daqui a 30 anos e não te mata. Porque a cruz pagou o seu pecado do passado, do presente e os que você ainda vai cometer. Se isso não dá vontade de adorar, meu amigo, vai para Umbanda. Nasce de novo. Terceira coisa que Jesus ensina: venha teu reino. Porque quando você sabe quem Deus é, Pai, você sabe que você é filho, isso te aproxima dele, faz você ver a beleza, você o adora. Quando você o adora, você recebe uma missão. Qual é a missão? Venha teu reino em dourados, assim como é no céu. A sua oração começa a ferir a cidade. A sua oração começa a sacudir a economia da cidade. Imagina um avivamento aqui. Rapidinho iam construir um aeroporto digno, porque as nações da terra viriam para essa cidade. E vocês iriam ter um turismo, não por causa do Pantanal ou de Bonito. Vocês iriam ter um turismo de avivamento. Vamos adorados ver o que Deus está fazendo naquela pequena cidade. O reino de Deus é um protótipo da segunda vinda. Quando a oração enche as taças do Senhor e Ele começa a derramar sobre uma cidade, você está ferindo a terra com um protótipo de como vai ser quando Jesus voltar. Então você chega num lugar pobre e você cura a pobreza e você diz: assim é no reino do meu Pai. No reino do meu Pai não há pobreza. Quando você entra no hospital do câncer e cura as crianças com câncer, você diz: assim é o reino do meu Pai. No reino do meu Pai não há doenças. Quando você expulsa um demônio de uma pessoa, Jesus é chegado, ele diz: é chegado o reino de Deus, porque no reino do meu Pai não há cativos. E nós estamos dando só um protótipo, dizendo: o reino de Deus ainda vai vir em plenitude. Isso é só uma amostra. Então Deus está te chamando, meu irmão, para um chamado prioritário: oração. Ele está convocando pessoas aqui para se dedicarem ao lugar de oração. E existe uma expressão na história que se chama espírito de oração. Isso se manifestou em alguns homens, na Bíblia e na história. Se manifestou num homem chamado Daniel Nash. Lá atrás tem um livreto sobre a vida dele. Ele era o intercessor de um evangelista chamado Charles Finney. Finney foi um grande avivalista em Nova York, que quando ele entrava dentro da fábrica, as pessoas começavam a cair de joelhos confessando pecados, sem ele pregar. Mas poucas pessoas sabem que 2 semanas antes de Finney ir para uma cidade, Daniel Nash alugava um quarto e ficava 2 semanas jejuando e ganhando aquela cidade nos joelhos. E a dona da pensão disse: Dr. Finney,
Você conhece o Papa Nash? Sim, conheço ele, porque ele está hospedado em minha pensão e tem muitos dias que ele não come e não bebe nada. E eu só ouço gemidos naquele quarto. Ele disse, sim, eu sei, ele está ganhando aquela cidade em oração. David Brenner, missionário aos índios, morreu com 29 anos de idade. A história conta que quando ele começava a interceder pelos índios, na neve, a neve derretia ao redor dele. John Hyde, o apóstolo da oração, pediu a Deus 1 alma por dia, depois 2 almas por dia, depois 3 almas por dia. Ele entrou tanto em espírito de oração que o coração dele moveu de lugar, fisicamente. Deus está chamando pessoas para ter esse espírito aqui. Você não pode forçar isso, mas você pode dizer sim para isso. Só que quando você disser sim para isso, um dia você vai estar na pizzaria com a sua família comendo pizza e o espírito de oração vai vir sobre você. E você vai ter que ir para o banheiro, talvez gemer. Você vai ser acordado nas madrugadas, com pessoas na sua cabeça, com cidades na sua cabeça. E o Espírito vai orar a vontade de Deus em você, como diz Romanos capítulo 8. Que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se conecte com isso agora, porque o Espírito de oração está bem aqui, ó. E ele já vai começar a pegar algumas pessoas aqui, que já estão dizendo sim no coração. Deus está chamando pessoas com o chamado de Ana, que em capítulo de Lucas 2, diz que ela era uma viúva, ficou viúva muito jovem, e dedicou mais de 60 anos a ficar no templo, orando dia e noite com jejum. Algumas pessoas deviam falar, Ana, casa de novo, você é muito jovem. Ela dizia, não, quero dedicar minha vida ao meu Deus, para a preparação para a primeira vinda. Ela preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. Nesses dias ele está levantando Anas, que vão ter um estilo de vida de oração dia e noite, para preparar a segunda vinda de Jesus. Você vai tentar tudo na igreja. Você vai ser uma peça quadrada tentando encaixar num lugar redondo, porque Deus está te chamando para o lugar de oração. Existem músicos que Deus está chamando para tocar para ninguém. Não é para gravar CD, querido. Não tem nada a ver. Você está sendo chamado para tocar para um público de uma pessoa só. Quando essa sala estiver vazia e você estiver quebrando o perfume diante dele, Deus está chamando pessoas para o lugar escondido, que vão mudar a história da nação sem nunca gravar um CD sequer. Músicos e cantores que vão profetizar com o instrumento e cantar teologia e compor teologia e menos versões. Canções que saem do lugar de oração. Existem senhoras aposentadas aqui. Deus está te dando esse espírito. E você pensa que acabou para você, mas esses vão ser os anos mais produtivos da sua vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Que vai ter gente que vai ter um emprego, e o emprego vai ser orar. E vai chegar a um nível que essa igreja vai conseguir dar um salário mínimo para cada jovem solteiro, para que eles gastem 6 horas por dia orando. Seu trabalho é de 8 às 18 orando. Depois você pode ir para a faculdade, fazer o que você quiser. Toma aqui um salário mínimo. Porque eu sinto as riquezas das nações vindo para essa casa. O Senhor disse, meu é o ouro, meu é a prata. Se você construir a casa de oração, eu vou abrir as riquezas das nações para essa casa.
Riquezas estão vindo para essa igreja. Agora mesmo. E Deus vai te dar um povo generoso que não ama o dinheiro. Espírito de oração. Espírito de oração, cai nesse lugar sobre pessoas que estão dizendo sim. Se você está dizendo sim para isso, vai cair sobre você agora. Feche os seus olhos. Espírito de oração, cai sobre esse lugar agora. Poder para orar. Agora. 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 Agora, Espírito Santo, poder para orar. Poder para orar. Poder para orar. Hey! Poder para orar. Pega, 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 pega. Aqui, esse jovem. Pega, pega. Não apaga a luz. Não apaga a luz. Pega, 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 pega. Espírito de oração, cai aqui. Sabe o que eu estou vendo, pastor? Salas de oração nas tribos indígenas. Salas de oração nas tribos indígenas. Salas de oração nas tribos. Cantada no dialeto deles. Porque Malaquias 1:11 diz: em todo lugar se levantará incenso ao nome do Senhor. Todo lugar, inclusive nas tribos indígenas, no dialeto dos índios. Levante suas mãos. Se você quer dizer sim para o espírito de oração, levante suas mãos. E ele vai te ferir com uma flecha. Agora, pega, 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 pega esse jovem, Senhor. Pega, 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 pega. Chega! Fogo, 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 fogo. Pega, 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 pega. Aumenta, 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 Senhor, aumenta, 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 aumenta. Se você quer se consagrar ao Senhor, corre aqui no altar. Tem um altar aqui para você se consagrar.